Tudo bom? Abaixa a Bom, câmera que eu só estou vendo o senhor do nariz para cima. só estava. Verdade. E aí? Tudo bom? Como é que o senhor está? Entre mortos e feridos, escapou quem? Só nós. Tá pegando fogo, né, chefe? Meu Só Deus do nós. céu. Meu Deus, que dia foi esse, Marco? Não, ainda está sendo, né? Eu Está ouvi sendo essa entrevista no Datena. tá sendo um dia terrível para nós aqui no Brasil. Bem de a gente está aí Infelizmente, com a gente. Eu quero já, antes de mais nada, agradecer meu amigo Marco Feliciano por abrir um tempo aí que eu sei que está precioso, está muito difícil para ele. Eu vi dando entrevista agora no Datena mais cedo e certamente toda a mídia está em cima e tal, porque o Marco Feliciano é um dos líderes do governo, é uma das pessoas que tem colocado a cara para apanhar e tem defendido o governo Bolsonaro. E nós fomos surpreendidos hoje com essa notícia bomba, com a saída do Bolsonaro, ou do Moro, melhor dizendo, né? A saída do ministro Moro. E aí, certamente, o Marco Feliciano já tinha feito compromisso comigo. Eu achei até que ele ia me chamar dizendo, pastor, vamos deixar para outro dia e tal. Mas eu quero agradecer de coração, Marco. A gente tem uma caminhada de anos juntos. Marcos hoje é um deputado federal muito respeitado no Brasil, uma pessoa que, acima de tudo, é um grande pregador, um dos maiores pregadores que esse país já teve e tem. Um homem que, quando chega ali naquele púlpito dos Gideões, na realidade, é a grande expectativa, que hora que o Marco vai pregar. E nos grandes congressos desses países, eu, quando era presidente do CIMEB, a gente esteve junto em várias ocasiões. O Roberto Marinho já está ligado aí, ó. o bom filho não abandona o pai. É isso aí. E o bom soldado, como é que você falou hoje? Rapaz, o bom soldado só se revela na hora da grande guerra, né? É verdade. É na hora da tribulação que a gente vê quem são os amigos, né? Nós estamos vivendo, como o senhor disse, um momento difícil. Assustou todos nós, né? Porque ninguém esperava isso. Semana passada já tivemos aquela luta com o ex-ministro da Saúde, Mandetta, né? E de repente essa do ministro Moro foi para acabar o mundo, né, Jabes? Eu vou te contar, eu estou até agora sem entender o que aconteceu, né? Nós estamos atordoados até esse momento, porque o Moro é uma pessoa, se mostra uma pessoa equilibrada, um homem de respeito, bom moço, né? Ele, sabendo a situação do Brasil, nós estamos enfrentando uma pandemia, nós estamos com um problema econômico violentíssimo, e ele poderia muito bem ter aguardado passar a quarentena, né, para ele poder se pronunciar, mas não, no meio da batalha, agora que nós mais precisávamos dele, ele mostra as garras, né? É um absurdo isso, um absurdo, né? Primeiramente, obrigado aí pelas suas palavras, né? Eu tenho muitas boas lembranças do Bom Retiro, muitas mensagens gravadas lá, né? E continuo pregando ainda, tá? Continuo pregando. Eu fico em Brasília terça, quarta, quinta de manhã, quinta à noite, sexta, sábado, domingo eu saio para pregar. E na segunda-feira eu fico em casa com a família. É isso que eu ia perguntar, Marco. Você consegue separar um dia? Sim, eu fico em casa um dia por semana, que é a segunda-feira, né? E eu tento, estando em casa, ao invés de dar quantidade de tempo, dar qualidade de tempo, né? Tenho uma família muito linda, uma família muito unida, graças a Deus. E essa quarentena, pastor Jabes, eu sei que para muita gente está ruim, mas para mim foi um presente de Deus, sabe? Foi, né? Faz 30 dias que eu estou em casa, 30 dias que eu estou com a minha família, almoçando e jantando. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso em 30 anos aí, né? 27 anos de casado, eu nunca tinha feito isso. Então, acordar com as crianças em casa, brigar bastante, porque a gente briga muito, né? Vou te contar um segredo. Eu fiz amizade com a minha sogra. Você acredita nisso? Jesus está voltando. Dona Marilda mora aqui comigo, então tá sendo, para mim, tem sido momentos assim de reflexão também. Tô dando uma oxigenada no cérebro sobre a política, sobre a igreja, né? Eu tenho feito muitas lives. Essa hoje é a quarta live que eu faço. As minhas lives foram de 1 hora e 15 cada uma delas, e eu tenho dedicado esse tempo para falar com amigos e colocar um pouquinho, esclarecer para as pessoas, né? Eu estou no meio da política, que as pessoas têm uma visão muito superficial das coisas, né? Eu acho, Marco, que a gente não tem jeito de não perguntar a você
primeira opinião sobre esse negócio do coronavírus, mas que hoje incrível. Parece incrível que alguma notícia poderia ultrapassar a notícia do corona, do isolamento. Mas hoje ela ficou em segundo plano, parece piada isso, né? Então essas duas notícias, o corona e a questão da saída do Moro, eu quero deixar você à vontade aí para falar. Eu até desativei os comentários aí, porque acho que você fica mais à vontade. Daqui a pouquinho, quando você achar por bem, eu coloco de volta os comentários aí. Tá, isso ajuda muito. Pastor Jarbas, veja só, antes de falar sobre a questão do Moro, eu queria falar aqui com os irmãos que estão nos assistindo, do Brasil e fora dele, né, sobre o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não é só um governo, é um momento de esperança para todos nós brasileiros. As pessoas me perguntam, né, se há perfeição no governo. Não, não há perfeição no governo. Bolsonaro é um santo? Não é um santo. Ele tem Messias no nome, mas é um ser humano como eu, como o senhor. Tem 1 milhão de defeitos, mas ele tem uma qualidade, é um homem honesto. E a honestidade dele é o que me atrai, né, nessa vontade de ajudar o governo dele. Nós, como igreja, nunca estivemos tão próximos, né, do poder, do governo, como estamos agora. Um presidente que toma conselho com pastores, um presidente que decreta um dia nacional de jejum, um presidente que vai aos nossos eventos, que honra a igreja, né? Um presidente que é contra o aborto, declaradamente, um presidente que é a favor da família tradicional, um presidente que fala a língua de 88% dos brasileiros. Nós não podemos esquecer jamais isso. Bolsonaro entra no governo contra tudo e contra todos. A grande mídia, que eu chamo de extrema imprensa, ele entra no governo contra o establishment todo, né? O status quo do Brasil, aquilo que mandava no Brasil. Ele entra e mostra para todo mundo que ele é diferente. Ele peita todo mundo, sem tomar conselho com ninguém, sem precisar, ele monta um time de ministros, né, como ele prometeu na campanha, sem fazer negociata, sem fazer bravata com ninguém. Eu fiz até umas anotações, né, das coisas que aconteceram nesse quase um ano e meio de governo. Você vê o MST, que assustava o Brasil, no Movimento Sem Terra, que entrava em todas as fazendas, roubava todo mundo. Cadê? Desapareceu o MST, graças ao presidente Bolsonaro. A ideologia de gênero, que na escola nossas crianças estavam aprendendo que homem não é homem, mulher não é mulher, isso acabou nas escolas. A reforma da Previdência, a maior reforma da Previdência da história do mundo, não é do Brasil, aconteceu no governo Bolsonaro. A polícia no Brasil virou polícia de verdade, o bandido é tratado como bandido. Tivemos a lei da liberdade econômica, o fim da lei Rouanet, que era aquela teta, né, onde os artistas aí de esquerda mamavam. O fim, a Globo padecendo, passando por perrengue, porque teve os seus cofres fechados. Esse é o governo Bolsonaro. Meu recado à igreja é o seguinte: nós estamos igualzinho Israel no meio do Mar Vermelho. Por que Israel sabia que atrás vinha Faraó? Porque no meio do mar tinha uns que cansavam, disseram assim: eu vou voltar para trás. Só que quando olharam para trás, viram os cavaleiros de Faraó. E não tinha outro jeito. Tinham que sair dali, tinham que vencer. Nós estamos igualzinho Israel. Não dá para olhar para trás. Nós já caminhamos demais. Né? Nós temos que ir com esse governo tem que dar certo. Nós temos que dar sustentação ao presidente Bolsonaro. Como igreja, principalmente. Porque imagina, pastor Jarbas, se cai o governo Bolsonaro e entra um governo de esquerda em 2022. Eles que já conseguiram perseguir a gente por muito tempo, através da lei do PSIL, através de impostos. Nós temos igrejas no Brasil que estão aí com fisco, devendo 400 milhões de reais. Como pode uma entidade que não pode ser tributada, ela dever para o fisco mecanismos criados para fechar a igreja? Isso porque eles diziam que eram nossos amigos. Imagina agora, sabendo da força que nós temos, 30% dos brasileiros evangélicos, se eles assumirem o governo, acabou a igreja. Eu sou obrigado a mudar e ir para Orlando. O senhor vai ter que me arrumar um cômodo aí na sua casa. O cômodo já está te esperando. Esse é o cenário do Brasil. Deixa eu falar agora do juiz Sérgio Moro para o senhor. O que me deixou pasmo hoje na declaração dele às 11 horas é o seguinte: ficou estranho. Né? Porque parece que teu som ficou um pouco baixo, Marcos. Meu som, e agora? Tá me ouvindo? Melhorou.
O que eu penso sobre o ministro Sérgio Moro, na declaração dele das 11 horas da manhã, ele acabou se tornando um réu confesso, né? Porque ele acusou o presidente de alguns crimes. E se ele acusou o presidente e não tomou providência, ele prevaricou. Ele cometeu um crime de prevaricação, né? Duas coisas: ou é mentira o que ele falou, ou existe outras coisas em andamento que a gente não sabe, pastor Jabi. Eu não quero ser leviano aqui, mas já tem meses que eu tenho avisado o presidente Bolsonaro que é uma trama, um golpe em andamento. Nós temos um parlamentarismo branco no Brasil. O presidente da Câmara e do Senado se uniram, tomaram o protagonismo da mão do presidente. Né? Tem uma coisa estranha acontecendo. E eu tenho falado isso ao presidente Bolsonaro. Eu estive há 2 meses atrás na casa do Rodrigo Maia, falei isso para ele, olhando nos olhos dele, eu falei: Rodrigo, eu penso que há um golpe em andamento e você tem ajudado a orquestrar isso. Quero estar errado. Ele até riu, falou: não, isso não acontece, jamais vai acontecer. Pois bem, nós estamos vendo aí. Ele já tem mais de 24 pedidos de impeachment que ele poderia muito bem arquivá-los. Mas ele não arquiva, ele sentou em cima do processo. Como é covarde, porque não quer colocar para votar, criou-se um mecanismo de pedir ao Supremo Tribunal Federal que interferisse. E o Supremo Tribunal Federal deu a ele 10 dias, parece, para analisar o caso dos impeachments e colocar para votar. Um processo de impeachment, eu acredito que vai ser aberto a qualquer hora. O que é que seguraria um processo de impeachment? O apoio popular. Somente o apoio popular. Quer dizer que, na sua opinião, o processo vai ser aberto? Olha, eu quero estar errado, mas tudo aponta para isso. Inclusive, agora à noite, no Jornal Nacional, passou 50 minutos com um filme falando do presidente Bolsonaro. E parece que o ex-ministro Sérgio Moro printou conversas ou gravou conversas, o que mostra o caráter dele, né? Isso foi uma coisa muito baixa, Deus me guarde. Não, só, se ele tem... Inacreditável, Marcos, inacreditável. Se ele tem provas, ele deveria ir até a justiça, mas não, ele foi até a Rede Globo. Está muito estranho, pastor Jabes, está muito estranho. Então, pessoal, eu sou patriota, eu acredito no Brasil, o Brasil está melhorando, as coisas estão caminhando com dificuldade, sim, porque a extrema imprensa perdeu toda a verba que tinha. A Rede Globo custava 1 minuto de propaganda R$1.600.000 ao governo, por minuto. Imagina 10 minutos por dia de propaganda inserida nas 24 horas, 16 milhões por dia, põe vezes 30, põe vezes 365, e põe isso vezes 14 anos de governo do PT. E agora, com o governo Bolsonaro, eles não têm mais R$1. Então estão estribuchando, né? O abraço dos afogados. A situação não tá boa, mas eu acredito que se a gente se unir e orar, né? Porque a igreja orando, Deus pode movimentar o céu. Ô Marcos, você acabou de falar uma coisa e é interessante. Eu nem sabia, jamais a gente imaginava que chegaria no dia de hoje, sexta-feira, dia 24, com esse quadro que estamos vivendo. A semana passada eu estava fazendo aqui uma live, terminando uma live, não me lembro com quem, e me deu aquele supetão. Aliás, foi até uma sugestão durante o dia que o Vanderlei Macedo me deu. Pastor, já podia fazer uma live para fazer um jejum pelo Brasil e tal. Eu fiquei com aquilo, quando foi de noite aqui, surgiu a ideia. Eu falei: gente, então dia 24, a gente combinou aqui com meus seguidores aqui dessa live, vamos fazer um jejum dia 24 até dia 25, meio-dia. Então hoje, à meia-noite, nós vamos começar um jejum. Glória a Deus. Nós vamos começar um jejum hoje à meia-noite até amanhã, meio-dia. Então, incrível, a gente nem sabia disso. Eu tenho a minha live sempre às 11 horas da noite. A minha esposa, a pastora Nani, tem a live às 9 da manhã, que é uma live muito interessante. Ela botou o nome Caminhando com as Amigas. Então ela sai para caminhar e, ao mesmo tempo, bate um papo, ora, testemunha, tem sido algo tremendo. Cada dia tem sido com uma pregadora, uma cantora. Amanhã, inclusive, às 9 da manhã, com a Daniela Cristina, que é a esposa do pastor Christian, lá da Advec de São Paulo. Cantora? Então a gente surgiu com essa ideia do jejum. E você está falando uma coisa que não tem outra. Qual é a arma da igreja? A nossa receita é antiga, é jejum e oração. Oração e jejum, não tem outra coisa. Né? Tanto é que naquele jejum nacional que nós fizemos dia 5 de abril, o senhor deve ter acompanhado, Deus me deu a graça de ajudar a articular aquilo e eu consegui o testemunho de grandes líderes. Era inimaginável ver um líder da Deus e Amor com um pastor presbiteriano, né? Deus nos deu essa graça.
Foi um negócio tremendo. Meus parabéns pelo seu trabalho, foi lindo. Olha, do dia 5 para cá, o coronavírus despencou, entrou em queda no Brasil, né? O presidente se fortaleceu, venceu aquela questão do Mandetta, né? Oração e jejum. Foi Deus que colocou o presidente Bolsonaro no governo, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Deus usou os seus métodos e colocou ele lá porque a igreja orou, né? A igreja pediu justiça, junto com a justiça vem o juízo, né? Nós sabemos disso. Então nós estamos aí vivendo um momento de pandemia mundial e aqui no Brasil uma crise política que só um milagre, e eu creio nesse milagre, sabe? Eu creio no milagre. Quem diria que a gente passaria por isso, Marco? Quem diria? Quem não, diria? Se me falasse isso semana passada, eu não acreditaria, sabe? Jamais. Não, acordamos ontem, hoje, né? Foi um tumulto, mas como isso? Que história é essa? E de repente, o juiz Sérgio Moro, se ele fosse lá e só se despedisse, tudo bem, mas fez acusações gravíssimas contra o presidente da República. Né? E aí o presidente, depois, nas 5 da tarde, não podia ficar quieto, ele foi e também lavou a roupa suja, né? Ontem, quando começou todo esse tumulto, e as pessoas perguntaram para mim o que eu faria, eu disse assim, olha, o presidente está numa sinuca de bico, o Moro é muito querido, e ele também é muito querido, os dois são símbolo, né, da anticorrupção no Brasil. Exato. Agora, olha a situação, pastor Jabes, o senhor está aí na América, o senhor tem 2 empregados, um deles faz uma coisa que lhe desagrada, e o senhor fala, vou te mandar embora. O outro escuta e diz assim, se mandar ele embora, eu saio do trabalho também. Como é que você fica como patrão? Me diz. Se você não manda embora, você perde a autoridade sobre o outro. Verdade. Se você manda embora, você cria uma celeuma. Olha que situação o presidente Jair Bolsonaro ficou. Eu não queria estar na pele dele. Não queria estar na pele dele. Não, realmente é uma coisa que ele ficou no canto da parede. E o que eu senti muito foi a maneira que o Moro fez. Porque ele disse na fala dele hoje que ele não te entrega ainda a carta de renúncia. Não, ele não falou nem com o primeiro presidente. Primeiro ele convocou a imprensa, jogou o que ele quis, para depois comunicar. Isso, para mim, ele entrou como um juiz honrado, mas na minha visão ele saiu meio como um político meio estranho aí. Pastor Jabes, na minha visão, o Moro deixou de ser juiz lá em Curitiba quando ele aposentou a toga. Quando ele pisou dentro de Brasília, ele já sabia o que ele queria. E eu falei isso muitas vezes com o presidente, com as pessoas. Falei, cuidado com esse rapaz. Tinha gente que falava, você é louco, está com ciúmes dele. Eu falei, não. Eu tenho feeling, né? Eu conheço pessoas. Gente que é pastor lida com todo tipo de temperamento. Né? Claro. E eu tive com o Moro umas 5, 6 vezes para terminar a reunião e falar com os amigos, esse rapaz precisa de oração, né? Porque ele não é totalmente sincero. Né? Então é muito ruim, né? O que eu disse, foi a frase do soldado. Né? O soldado que na hora que o seu exército mais precisa, ele debanda, em qualquer infantaria ele é chamado de covarde. Né? É verdade. Então é muito triste. Nesse momento ele enfraquece o presidente, enfraquecendo o presidente, ele enfraquece todo o trabalho contra a pandemia, faz crescer os inimigos, né? Faz crescer os traidores, que não faltam traidores, né, contra o presidente Bolsonaro. Nós temos o governador Dória aqui em São Paulo, tem o Witzel no Rio de Janeiro, são pessoas que foram eleitas por causa do Bolsonaro, que de repente dão um chute nele, maltratam, maldizem. Eu não consigo entender isso. Essa não é a nossa escola. Nós que somos evangélicos, nós temos um princípio, né, de hierarquia, de respeito e de gratidão. Né? Eu não consigo entender, sinceramente. Eu vejo o partido do presidente, o ex-partido PSL, 50 e poucos deputados, a grande maioria eram ilustres desconhecidos, só foram eleitos por causa do Bolsonaro. E agora estão lá dentro da Câmara espancando ele. Sabe, é uma coisa horrível. A política não é feita para amadores, viu, Jades? A política assusta. Eu ia te perguntar isso, Marco. Você logicamente, continua pregando, eu continuo admirando você como um dos maiores pregadores. Tivemos noites incríveis quando você fazia a segunda-feira do Bom Retiro, né? E continua aí no seu ministério, eu sei disso. Mas você, de repente, Deus escolheu e você vai para a política. Como é que foi? Você conseguiu de cara? Você se assustou? Você estava preparado para ver, para circular nesse meio?
Porque, só te dizer uma coisa, eu fugi muito disso, sabe? Várias vezes eu fui procurado, naquele tempo que eu presidia conselho e tal, logicamente, uma pessoa popular, com rádio, televisão, e eu sempre fugi, porque eu falava, meu Deus, isso aí não é para mim não. Mas eu estou vendo que você conseguiu entrar no negócio e... Eu vou contar para o senhor em parábolas. Imagina um matuto da roça que mal fala o português, entra dentro de uma sala de aula onde só tem gente falando em alemão. Uau! Foi o que aconteceu comigo. Eu sou um tribuno por natureza, né? O pregador, ele tem o dom da oratória. Só que quando você chega em Brasília, mesmo o maior dos oradores, ele trava, porque não é a linguagem que ele tem. Você tem que reaprender. Nesses 9 anos de política, pastor Jades, eu devo ter lido uns 600 livros sobre política. Está aqui atrás de mim. Eu tive que ler Tolstói. Eu tive que ler o Idiota de Tolstói. Eu tive que ler um monte de outros livros para poder tentar compreender. E ainda me sinto um analfabeto político. Né? Agora, imagine os outros que não estudam nada e entram lá de qualquer jeito. Né? Eu era tão analfabeto político que quando eu entrei em 2010... No segundo turno, eu fui apoiar a Dilma. Eu apoiei a Dilma. Mas por que eu apoiei a Dilma? Porque no segundo turno de 2010, o debate era o aborto. Ela assinou uma carta, o senhor deve lembrar disso, dizendo que ela era contra. E o José Serra disse que era abortista. Então, eu tinha que escolher um lado. Escolhi o lado do PT. Mas eu entrei em Brasília em 2011, fevereiro de 2011. Fevereiro, março, abril. Em maio, eu rompi com o PT, com o governo. Bastou 3 meses para mim para descobrir quem era o PT. E me tornei inimigo deles, visceralmente falando. Né? E aí eu me questiono como é que alguns irmãos nossos que estão na política há anos, né, conseguiram caminhar ao lado do PT, conseguiram estar ao lado deles. Se com 3 meses eu descobri quem eram eles e a trama, e esse pessoal que teve a chance lá atrás de bloquear e não bloqueou. Né? Eu entrei na política. Ao entrar na política... eu estudei muito. Logo que eu cheguei em Brasília, pastor Jades, o que me levou para Brasília foi o PL 122, lembra? A lei da homofobia, que assustou todo mundo e tal. Isso me levou para Brasília. E eu cheguei lá no meu gabinete. Nos primeiros 6 meses, eu fiz uma triagem de todos os projetos que estavam tramitando. Pense assim, numa casa com 20 mil projetos. Então, eu pedi para a minha equipe selecionar por temas, e eu queria tudo que falasse sobre religião, liberdade de expressão liberdade religiosa, aborto, as questões que eram interessantes para nós. Pasme, nós levantamos em 6 meses mais de 1.300 projetos contra a igreja, contra a família, contra a liberdade de expressão. Então, o que eu fiz? Eu juntei alguns deputados que nós tínhamos lá na frente evangélica, temos ainda, nem todos a gente pode contar, e começamos e nos tornamos zagueiros. Né? A gente começou a mapear, e todas as vezes que os projetos iam para as comissões, a gente ia lá e bloqueava. De 2011 para cá, graças a Deus, nunca mais passou nenhum projeto contra a igreja. Né? Aí as pessoas perguntam, e qual projeto o senhor aprovou seu? Meu, nenhum mais. Porque todo deputado que foi contra o PT dentro de Brasília, a gente recebe um carimbo na testa, e tudo que é nosso, as comissões não colocam para votar. Por isso que Bolsonaro, em 28 anos, não teve nenhum projeto aprovado. Porque ele sempre foi contra a esquerda. E como eu sou contra a esquerda, eu também nunca consegui aprovar Olha projetos. Que informação interessantíssima, que quem está de fora não sabe disso, mano. Porque eles veem a gente e falam assim, não, se a gente aprovar um projeto, esse cara cresce, então vamos matar o projeto. Pode ser a cura do câncer, vamos matar o projeto dele. Então, ao invés de, lá em Brasília, eu ser um artilheiro, aprovar projetos, eu me especializei em ser um zagueiro. Posso não aprovar projeto meu nenhum, mas também não deixo aprovar nenhum projeto que fere a família, a igreja. Aliás, nós temos lá 22 comissões simultâneas, né? Que é nessas comissões que tudo acontece. O plenário grande é um grande teatro. Ali vão as grandes discussões, mas ali tudo já é acordado dentro de... Tudo mastigado, né? Isso. Agora, as comissões permanentes, essas comissões sim, essas que é ali que ferve, onde todos os 500 deputados se envolvem. E todas as comissões que têm um projeto polêmico, quando eu coloco o pé na comissão, o presidente já tira o projeto de votação.
porque ele sabe que se eu falar vai para a imprensa, então ninguém quer problema. Então, graças a Deus, esse tem sido o meu trabalho em Brasília. Marco Feliciano nunca foi um pregador comum, sempre foi um pregador acima da média, extraordinário, e continua sendo esse pregador. E eu quero parabenizar você, porque com tão pouco tempo você já consegue ser um parlamentar, um deputado federal também não comum. Você sempre está acima da média, conseguiu uma visibilidade. Eu acompanho um pouco do seu trabalho, também já estive lá com você algumas vezes e sei do respeito que você tem, né? Independente do seu partido, ninguém está nem olhando mais o partido. Como é que o Marco Feliciano se posiciona e tal. Então você se tornou um grande líder político do Brasil. Você goza hoje também de um prestígio que pouca gente goza, que é você ter acesso direto ao presidente da República. Então, eu gostaria que você falasse qual é o seu conselho para o Brasil neste momento. O conselho para esses milhares de pessoas que estão ligadas com a gente, vão ficar até amanhã à noite nessa live. Qual é o teu conselho? Qual é a nossa atitude? O que você acha que a gente deve fazer diante desse quadro do Sérgio Moro aí? E depois você faz o que você sentir, prega uma mensagem, ora pelo povo, tira oferta, faz o que você quiser. Pois bem, vamos lá, pastor. Veja só, eu sou testemunha de quem é Jair Messias Bolsonaro. Como eu disse no início, ele é um ser humano, não é um anjo, não é um semideus, não é evangélico como nós, ele é católico. A esposa dele sim é evangélica, a irmã Michele, uma mulher de oração. Só que o presidente Bolsonaro ele é um idealista e por isso sofre tanto. Ele não é um político comum. Ele sempre foi um político de briga, sempre contra a esquerda, e a esquerda, traduzida aqui, é a esquerda ateísta, a esquerda comunista, a esquerda anticristã, né? Então, eu posso testemunhar, Bolsonaro é um homem que teme a Deus. Viajei com ele para mais de 10 países do mundo, e eu me lembro que, dá um testemunho aqui da gente, nós estávamos na Arábia Saudita, quando teve um problema, se não me falha a memória, foi com aquele moço que faleceu, Bebiano. Bebiano fez uma denúncia contra o presidente Bolsonaro, e eu estava no meu quarto, e o presidente me ligou, falou, vamos tomar café? Eu falei, presidente, o senhor se importaria de eu não ir hoje? Ele falou, por quê? Porque eu preciso tirar um dia aqui para Deus, eu vou me consagrar. Ele respeita muito isso. Aí, tirei aquele dia para me consagrar, no dia seguinte ele falou, e aí, vamos tomar um café? Presidente, eu preciso ainda continuar jejum, vai acontecer alguma coisa. Quando foi na tarde desse segundo dia, explodiu o negócio do Bibiano. O presidente me ligou de novo, falou, você pode subir aqui no meu quarto? Eu subi no quarto dele, estava ele, o ministro Onyx, que é irmão nosso também, estava 2 assessores. Ele falou para mim, Deus falou com você, Deus te falou sobre isso. Eu falei, presidente, eu não sabia o que era, mas eu sei que como nós já oramos, a vitória já é sua. Aí eu falei para ele, podemos orar? Ele falou, agora. Ficamos de pé, fizemos uma oração e as coisas, graças a Deus, terminaram, né? E muito bem. Então, o Bolsonaro é isso, é um homem temente. Quantas vezes, voltando de viagem, quando o avião chegava no Brasil, eu falei, presidente, posso fazer uma oração? Ele chamava todos os ministros dentro do avião e falou assim, o pastor vai orar com a gente agora. Teve um episódio, pastor James, que foi engraçado. A gente estava no Texas e uma mulher que era do setor de petróleo ofereceu um jantar para o presidente. Dona Nancy, uma mulher muito rica e respeitada. E ela, na hora do jantar, ela fez um brinde ao presidente. Ela falou, eu sei que o senhor é cristão e eu trouxe o meu sacerdote para fazer uma oração pelo senhor. E veio um padre muito alegre. E o padre falou algumas palavras, fez uma oração. Aí o presidente Bolsonaro falou assim, dona Nancy, eu também trouxe o meu sacerdote, que é o pastor Marco Feliciano, né? E ele me pegou de tanta surpresa e falou, pastor Marcos, eu quero que o senhor faça aí para nós a oração do Pai Nosso. Você vai rir agora, James. Eu comecei a oração do Pai Nosso, rapaz, estava indo tudo bem. Pai Nosso que estás no céu, santificado e dê um branco. Você está brincando? Sumiu o Pai Nosso da minha cabeça. Falei, Jesus, e agora? James, mas foi uma coisa, sumiu, apagou, não via mais nada. Aí bom, a pregadora é pregadora, né? Eu falei, como eu disse agora há pouco, o Senhor é o Pai que está no céu, mas nós estamos aqui na terra. E aqui na terra, nós precisamos disso. Eu fiz uma pregação. Meu Deus. Quando eu terminei, e o intérprete falando, né? Quando eu terminei, a dona Nancy veio e me abraçou e disse, eu nunca vi uma oração tão bonita como essa. O senhor pode fazer outras orações assim?
E foi uma coisa linda, eu falei, eles nem sabem que eu esqueci o Pai Nosso, meu Deus. Então, isso tá igual um amigo meu que está aqui no grupo, chamado Josafá, que no final de um culto mandaram ele dar a bênção apostólica, e ele não sabia, ele falou, aleluia, aleluia. Aí o pastor falou, pode ser o Pai Nosso? O tempo foi ao contrário. Eu ouvi lá, o senhor deve conhecer o pastor Eliseu Menezes, da Ilha do Governador? Claro, claro. O pastor Eliseu contou uma vez para nós lá que ele tinha um diácono dele, que era motorista dele, né? E o diácono, acho que era um irmão muito simples, não sabia ler nem escrever, dirigia sem carta, era uma coisa assim. E ele chegou num culto e o pastor falou assim para ele, vai lá, você vai pregar agora. E não deu tempo dele falar que não sabia ler. O pastor Eliseu falou que ele chegou no púlpito, deu um culto, se eu quero aqui falar para os irmãos, conforme está escrito no Salmo 100 e calafacheia. Ninguém sabe até hoje que salmo é esse. Que não sabia que salmo era, conforme está escrito no Salmo de número 100 e calafacheia, que ele esqueceu. É igual a hora que o pessoal está em língua estranha, né? Mais ou menos isso, né? Então, pastor Carlos... Mas então, esse é o testemunho que você tem do presidente, né? Voltando à seriedade, o presidente Bolsonaro é um homem sensível, temente a Deus, enfrenta uma guerra, uma batalha, e o meu conselho nesse momento é para que aqueles que votaram nele não desistam dele agora. Como eu disse no início, nós estamos no meio do mar, não dá para voltar atrás. Vamos confiar no presidente, vamos confiar no feeling dele, no tino político dele, ele sabe o que está fazendo, ele não age por impulso, como muitas pessoas falam, né? Ele não é louco, ele é um presidente da República, ele nunca perdeu uma campanha eleitoral, né? De bobo não tem nada. Então ele sabe exatamente o que está fazendo e nós precisamos confiar nele, temos que dar tempo ao tempo, né? Se ele perder a base social dele, o impeachment virá com certeza. Então o Congresso Nacional, os parlamentares, só tem medo de uma coisa, do povo. Povo. Se o povo continuar dando sustentação ao presidente, ele vai ter força e vamos sair dessa mais uma vez vitoriosos. Lá na frente nós vamos dar muita gargalhada disso. Então o meu conselho a todos os irmãos que estão aqui é: não deixe o presidente agora, não abandone ele. Vamos acreditar no fim dele. Afinal de contas, ninguém votou no Moro. Eu votei no presidente Bolsonaro. Nem sabia que o Moro ia ser ministro. Pois bem, eu votei, foi no presidente Bolsonaro. O jogo, a vida pública, pastor Jarvis, no executivo, é como um jogo de xadrez. O presidente é o rei. Você tem que blindar o rei, né? Pode cair todos os peões, cai o valete, cai a torre, até a rainha cai, mas o rei não pode cair. Então nós temos que dar sustentação ao presidente Bolsonaro. Como eu disse aqui no início, ele é um homem, ele erra sim, as pessoas falam, mas você apoia os erros? Eu digo assim, enquanto não for um erro de área moral, enquanto ele permanecer um homem honesto, um homem que não abandonou seus princípios, eu estarei ao lado dele, né? Porque foi para isso que eu fui eleito. Então esse é o meu conselho. Não conseguem encontrar nenhum caso de corrupção. Nunca nada foi provado, nunca. Esse cara é incrível. Por outro lado, um homem que ama o Brasil, defende o Brasil, e um homem que temente a Deus, defende os valores cristãos, da família. Não, o que a gente quer? E ele é tão parecido com a gente, pastor, que os problemas que ele tem vêm sempre da família. Quem é que não tem problema na família, né? É ele, verdade. qual pai não ficaria triste de ver os filhos atolados em problema, né? Então, a situação dele não é fácil, mas eu acredito que nós vamos vencer. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos vencer. Tá bom? O senhor falou que eu posso aqui deixar uma palavra para a igreja? Claro. Tá, então deixa eu deixar aqui uma palavra. Eu tenho falado muito sobre isso, acho que até o senhor vai gostar. Quantas vezes nós ouvimos a pregação da parábola das 10 virgens? Né? Quantas vezes? Né? E é claro que a interpretação do texto bíblico das 10 virgens, da exegese, ela pode ter o viés para Israel, porque é uma mensagem só para o povo, mas temos a interpretação para o nosso tempo como igreja. Desde criança eu aprendi que a parábola das 10 virgens fala do arrebatamento da igreja, né? E ali fala de 5 virgens loucas, 5 prudentes, as prudentes tinham azeite, as loucas não tinham. Veio o noivo à meia-noite e deu-se um grito, as prudentes levantaram para ir embora, as loucas não tinham azeite, pediram um azeite para as prudentes falaram que não tinha para dar para elas. Enfim, as prudentes foram embora com o noivo e as loucas ficaram.
Eu sempre ouvi falar dessa parábola com a igreja, e é muito lindo. Mas o que Deus me deu o dia desse, pastor Jabes, é fantástico. O Espírito Santo, eu estava meditando e ele falou comigo, eram 10 o quê, Marco? Eu falei, eram 10 virgens. 10 o quê? Virgens. O que é virgindade? Pureza. Né? Elas eram castas. Em nenhum momento aquelas virgens perderam a virgindade, pastor Jabes. Elas eram fiéis, aguardando o casamento com o noivo. Como elas estavam preparando para um noivado, qual é a roupa de uma noiva, pastor Jabes? Vestido branco, lindo. Vestido branco. Não havia mácula no vestido delas. As 10 virgens, tanto loucas quanto prudentes, estavam puras, não tinham pecado, estavam com as vestes limpas, não tinham mancha. Só que mesmo com isso, 5 ficaram. E elas não ficaram porque perderam a virgindade. Elas não ficaram porque o vestido estava sujo. Não. Elas ficaram porque não tinha azeite na botija. Então Deus tem falado muito ao meu coração que nós passamos muito tempo da vida sondando a vida dos outros e nós criamos uma geração de crentes detetives que passam a sondar a vida dos outros, querendo julgar o pecado da vida dos outros, querendo falar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quando na verdade o noivo não deixou a virgem para trás porque ela se sujou, porque ela pecou, porque não. Ela ficou para trás porque faltou a ela a unção do Espírito Santo. Faltou aquelas virgens que ficaram a presença do Espírito Santo. E agora falando com os pentecostais, nós que somos assembleianos raiz, né? Aqueles cultos que nos tiravam do chão, que nos levavam ao céu, aquelas línguas estranhas que Jesus nos deu como método de falar direto com Ele, as coreografias pentecostais, aquilo que fazia o corpo da gente arrepiar, pastor Jabes, aquela alegria, aquele fervor do culto, é isso que está faltando. Então eu penso que muitas pessoas estão se preparando para o encontro com Cristo, mas cuidando somente do corpo, cuidando somente das vestes, e estão esquecendo que sem azeite na botija não vão para lugar nenhum. O que você acha? Meu Deus, que coisa linda, que revelação linda, que revelação linda. Foi fantástico isso. A ideia é que elas ficaram tal e nunca se para pensar um pouquinho nesse lado da virgem. Ela continua com o vestido, ela continua virgem, mas o que está faltando é outra coisa. Está faltando o Espírito Santo, está faltando a unção. E a gente tem uma promessa de Deus que nessa reta final vai haver um grande derramamento do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo está fazendo o dia da noiva, né? Está preparando a noiva que está na hora do casamento. Então, né, temos que cuidar com essa área. E isso que você falou, das pessoas apontarem o dedo, das pessoas acusarem, é algo muito grave que acontece no nosso meio, infelizmente. Extremamente grave. Jesus, ele reclamou muito disso, né? Mateus 7, né? Como é que você quer tirar o arco que está no olho do seu irmão se você não tira o seu? Então, acho que está na hora da igreja começar a olhar um pouquinho para isso. Eu espero que essa pandemia tenha colocado muita gente no lugar. Até pouco tempo atrás, antes dessa pandemia, eu estava vendo muita gente brigar na internet, pastor falando de pastor, expondo a vida dos outros. De repente, nesses 30 dias pararam, acho que sentiram um pouquinho do temor e viram o que é ser cristão de verdade. Acho que Deus preparou esse tempo para fazer 3 coisas. Eu tenho dito aos amigos que depois dessa pandemia, pelo menos 30% dos crentes não vão voltar mais para a igreja, pastor Jabes. Quem são eles? São aqueles crentes que estavam com um pé na igreja e outro no mundo, que nunca se firmaram. Eles passaram 30 dias em casa de maneira confortável, descobriram o mecanismo de lives, vão poder escolher o culto na sua casa sem ter que dar dinheiro, sem ter que ofertar. Então esses não voltam mais para a igreja. Segunda coisa que vai acontecer, e já tem acontecido, crentes que raízes, que foram da nossa época, foram desviaram há mais de 10, 15 anos, estão voltando, porque eles conhecem a Bíblia. Porque cresceram ouvindo falar que haveriam rumores de guerra, haveriam pestes, haveriam terremotos, e tudo isso está acontecendo. O cenário está preparado para o aparecimento do anticristo. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvida nenhuma, e nem vou me espantar se quando terminar essa pandemia, pastor Jabes, a ONU fizer uma reunião e começarem a discutir sobre o que aconteceu na pandemia e falarem, olha, cada governante usou um método, aqui funcionou, aqui não funcionou, isso não pode continuar assim. Temos que ter um líder que fale uma linguagem só e fale pelo mundo inteiro. Eu não duvido que essas coisas estão para acontecer. Então, o crente Nutella vai sair.
Os raízes vão voltar. E os que ficarem agora firmes vão voltar a evangelizar e a pregar. E nós vamos arrebatar o maior número de almas possível do inferno. E vamos levar esse povo para o céu, em nome de Jesus. Tem gente ouvindo a gente aí, Marco, que eu tenho certeza que está nesses grupos que você acabou de falar. Então, eu gostaria que você se dirigisse a esse pessoal. Eu estou com o meu coração transbordando de alegria pela tua presença aqui. Quero agradecer de coração. Eu sei que você separou um tempo. Quando acabar, vai ter que botar em dia. Está cheio de recado no celular, no WhatsApp. Eu sei disso, gente te procurando. Mas eu quero te agradecer. E, principalmente, esse momento tão interessante que eu tinha convocado esse jejum. E nós vamos começar esse jejum daqui a pouquinho. Não sei quanto tempo falta para meia-noite aí. Está com o relógio? 17 minutos. Então, daqui a 17 minutos, nós vamos estar começando um jejum que vai até amanhã, meio-dia. E eu acho que Deus é tão bom que preparou exatamente você, que representa o lado ministerial, espiritual da igreja, um dos pregadores mais conhecidos no Brasil, sem dúvida. E, por outro lado, um parlamentar, um representante da área política, que é exatamente a nossa intenção. Não é a favor de A ou B, mas a favor do Brasil. Nós fizemos esse jejum com o propósito de clamar pela nação. Deus falou no meu coração: ora para destronar esse demônio chamado PEC. Perturbação, engano e corrupção. Amém. E outro demônio chamado fim. Fome, injustiça e miséria. Amém. Amém. Não tem sentido no Brasil que nós temos esse paraíso que é o nosso país, a gente ter fome, a gente ter injustiça e a gente ter miséria. E não tem sentido a gente aceitar esse espírito que vem, são castas demoníacas de perturbação. A gente não tem paz. A gente não está sofrendo esse problema agora, não foi essa semana. Faz no mínimo 3 anos, Marco, que a gente não tem paz. Na área política é um negócio maluco. Sim. Nós temos uma estrutura toda podre. Os poderes não se respeitam, intrometem no do outro e fica e o povo sofrendo. E pior, você sabe que o brasileiro não ligava para a política. O brasileiro nem sabia que existia o Supremo Tribunal Federal, nem sabia. Hoje sabe até nome de ministro. Hoje a gente sabe de tudo. Então, com a rede social, isso está causando um pânico no povo. E a gente não tem paz. Todo dia vem uma notícia, uma bomba como a de hoje. Então, quero que você, por favor, se dirija a esse pessoal aí, numa palavra direta. Eu tenho certeza que tem gente para entregar a vida a Jesus, tem gente para voltar para Jesus. E você que tem sido esse arauto de Deus nesse país, quantas milhares de pessoas você tem ganho para Jesus? Quantas milhares de pessoas Deus tem te usado para restaurar e renovar? Quando eu anunciei que você está comigo aqui, esses dias, entraram aqui várias pessoas aqui no comentário: ô pastor, eu fui ganhando uma mensagem dele, foi através dele que Deus me renovou, foi através dele que Deus me batizou com o Espírito Santo. Então você, só na eternidade, você vai ter noção do que Deus já te usou nesse país e vai continuar usando. Então eu queria que você dirigisse aí, depois a gente fazer a oração para consagrar o jejum. Você vai ter a oportunidade, e logo depois de você, eu não vou parar a live, porque o Roberto Marinho está na expectativa aí, ele vai entrar com o piano, vai ser... Piano? Que bom. Aqui no Brasil, o Instagram só me dá 1 hora, então daqui a pouco ele corta, né? Então vocês vão continuar aí. Pastor, para essas pessoas que estão nos assistindo agora, meu recado para você é o recado de um pregador de antigamente: Jesus está voltando. Se com Jesus está difícil, sem ele é impossível. Então volta agora para Jesus. Não existe distância no mundo espiritual. Se o senhor puder abrir agora as mensagens aí, né? Se você quiser deixar sua mensagem, você que precisa dessa oração, volta para Jesus agora. Volte, porque Jesus tem um plano na sua vida. Não importa o que aconteceu ontem. Você pode ser como aquela virgem, a virgem que totalmente oposta, né? Que perdeu a virgindade, que está com as vestes sujas, mas que pode ser cheia do Espírito Santo nesse momento. Aleluia. O Senhor Deus tem o seu nome na palma da mão dele, ele só precisa de uma autorização. Por mais poder que Deus tenha, ele não pode interferir na sua vida se você não convidar, se você não permitir, porque isso é o livre-arbítrio que ele nos deu. Então, em nome de Jesus, que o seu nome agora seja escrito no livro da vida, que os demônios caiam por terra, que as enfermidades sejam banidas e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida de novo. Eu encerro aqui dizendo para você, Deus fala no meu coração, pastor Jair, que tem obreiros nos assistindo que se sentem que não são mais obreiros.
Para você que saiu do altar, ou que foi expulso do altar, deixa eu te dar uma palavra. Eu, na minha vida de itinerante, nesses 30 anos, eu encontrei muitos ex. Eu achei ex-atleta, eu encontrei ex-empresário, mas eu nunca encontrei um ex-ungido. Quem te ungiu foi Deus. A sua unção não veio da horizontal, veio da vertical. O que precisa é você levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. O que precisa é você parar de olhar para o homem, parar de olhar para aquele que não pode fazer nada por você. Só Deus pode. E o Deus tem tido misericórdia da minha vida, da vida do pastor Jabes, com certeza vai ter da sua. O que nos separa é só porque você parou e eu continuei. Apanhando, mas continuei. O que nos separa é isso. Mas se você se levantar agora, Jesus vai te abençoar. Em nome de Jesus, eu profetizo que para cada dia de humilhação virá dupla honra para você. Glória a Deus. Às vezes nós falamos errado. A gente diz que a glória da segunda casa, não está escrito isso. Está escrito a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Então não me importa se foi uma, duas, três, quantas vezes você caiu. O que me importa é que você pode ficar de pé. A Bíblia diz: o justo cai até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Ô Marco, eu vou te pedir uma coisa. Sim, pastor. Eu vou sair da live e voltar para você fazer oração pelo povo que está ouvindo e para consagrar o jejum. Pode ser? Pode. Como assim, pastor? Me explica. Eu vou sair e vou voltar. Sim, tá certo. Logo em seguida. Aí você já entra para você fazer oração. Então tá bom. Eu saio aqui também. Espero. Aí eu tenho que mandar um eu vou sair de tudo. novo. Tá bom, Okay? Fechou. Palavra poderosa, estamos aqui na presença do Senhor. Vai voltando aí, pastor Marco Feliciano já está chegando de volta e ele vai entrar aqui para ministrar uma oração poderosa por cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Já chamei o Marco, já está voltando aí, o povo está voltando, o pastor Marco Feliciano está voltando. Momento muito especial, momento de muita unção aqui na nossa live. Já o povo está voltando, glória a Deus, aleluia. Deus é bom. O Caleb está aí com a gente. Um abraço, Calebão. Caleb, Lembra do Caleb? Alma, faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo. Esse é o Caleb, grande homem. Exatamente. Ô, Marco, a gente nem falou isso. Rapaz, eu tinha que fazer essa observação. Você é um grande cantor, meu amigo. Ô, pastor, eu fico constrangido. É verdade. Quantas viagens eu fiz para Goiás, que teve um tempo que eu ia muito lá para a pousada do Rio Quente, e o CD que rodava direto era do Caleb, era o seu, era da nossa turma. Você, ó. Eu costumo dizer que o sonho de Deus para mim era ser pregador, e o meu era ser cantor. Eu realizei o dele primeiro, e depois falei: agora eu deixo você gravar um CD. Vou quebrar teu galho e vou realizar o teu. Isso. Eu gosto de cantar um pouquinho. Eu queria Qual hino você mais canta, Marco? Pastor, hoje eu tenho cantado aqui na igreja um hino, no final do culto eu canto sempre um hino, eu esqueci o nome dele, mas o coro dele é assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Uau, aleluia. Muito lindo esse louvor, muito lindo. Demais. E aqueles hinos antigos, né, que não tem igual, né, Marco? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Louvores antigos. Tem uma história engraçada, pastor Jorge. Eu estava pregando uma vez, acho que foi no estado do Paraná, chegou uma irmã perto de mim, ela devia ter uns 70 anos, e ela falou assim: pastor, eu te escuto desde que eu era criança. Eu falei: mas como assim? Ela falou: o senhor não é o Feliciano Amaral?
Eu falei, não, eu sou o Marco Feliciano. Saudoso pastor Feliciano Amaral. Para quem não conhece, foi um cantor mais conhecido numa certa época, principalmente no meio batista, né? E também no nosso meio. Olha lá o Caleb falando ali, ó. Além de pregar, canta muito. Aí, ó. Ele é muito bondoso, Caleb. Contando aqui outra história engraçada para a gente ir para a oração. Eu me lembro que eu estava em Boston uma vez, pastor James, alguns anos atrás, e o Vanderlei Cardoso tinha se convertido, e o Vanderlei cantava, ele gravou um hino, aquela versão do Frank Sinatra, My Way, né, do Elvis Presley. Eu vim andando só pelo caminho dessa estrada. Aí o Vanderlei cantou muito, né, uma voz linda. Aí nós ficamos lá na mesa, a igreja ainda era ali em Somerville, né? Botou uma mesa, ele vendendo o CD dele, os discos dele, e eu vendendo os livros. Chegou uma irmã perto dele e falou assim, irmão Vanderlei Cardoso, eu sou fã do senhor desde a época da Jovem Guarda. O senhor era o homem mais bonito do Brasil. Olha, aquela música do senhor me encanta. E ele ficou todo gaboso, né? E ele falou, qual música? A mulher cantou, o semblante dele caiu. Que ele ficou, a irmã saiu e falou, Vanderlei, por que você ficou triste? Falou, essa mulher cantou a música do Gerry Adriani, Ele achou que era ele. Ela fala que gosta de mim e elogia o Gerry Adriani, mas nem sabe quem sou eu. Né? Ficou bravo, rapaz. Histórias da diferença. Isso é muito sério. O pior foi o dia que eu fui fazer um casamento e errei o nome da noiva, meu irmão. Aí pronto. Nossa, aí é triste. Eu estou no meio do casamento, eu estou vendo ela fazer assim, não. Eu falei, o que está acontecendo? Meu nome não é esse. O senhor estava abençoando, sacramentando o casamento de outra pessoa. Da Fátima Francisca. Oh, meu Deus do céu. Mas, Marcos, olha, nós já estamos no horário. Tá um monte de gente mandando abraço aí. Manda um abraço para todos os pastores. Deus abençoe todos os pastores aí. Oséias de Sumaré. Estou vendo vários pastores entrando aí, muita gente. Isso é muito querido, né? Não tem nem dúvida disso. Que honra você estar aqui com a gente. São seus fãs. Presente. Hã? São seus fãs que estão aí. É nada, é os seus. É um presente para a gente também. Eu considero isso uma confirmação de Deus, né? Você poder entrar aqui nessa live justo hoje, onde a gente está começando agora um jejum. Reverendo Almir, que é o presidente da Quadrangular lá no Piauí, meu grande amigo Almir, está aí, ó. Eu vou estar com ele numa live. O pastor Almir me convidou, acho que segunda-feira, se não me falha a memória. É um homem de Deus, um empresário também, um homem de Deus lá no Piauí, pregador também do nosso grupo da Escola dos Hebreus. Olá, Ari, eu sou seu fã. Então, Marco, eu considero um privilégio, uma honra, e eu gostaria que você, neste momento, então, orasse pelas pessoas e aproveitasse também orando, consagrar esse jejum que nós estamos começando agora até amanhã ao meio-dia. Logo que você sair, eu quero que o pessoal entenda que nós vamos permanecer mais um pouquinho, hoje ainda com a live, porque vai estar aqui conosco agorinha. Quem acompanha você sempre é o Roberto, não é isso? É o Roberto Marinho. Esse é um peso na minha vida, pastor. Eu vou explicar o porquê. Eu sou o deputado que mais briguei com a Rede Globo. Aí Jesus me dá um tecladista que chama Roberto Marinho. Meu Deus! Eu já falei para ele, Roberto, troque esse nome, né? Roberto é um filho amado, é um homem de Deus, é um menino muito ungido, ama o Senhor de paixão, pastor Javes, tem um carinho pelo Senhor acima do normal. Roberto é um grande homem de Deus. Então vamos orar agora, só faltam 3 minutos. Eu queria que as pessoas que estão assistindo agora pudessem colocar a mão direita sobre o coração e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que eu te agradeço por essa oportunidade que o pastor James me deu. Estamos aqui, Senhor, nesta madrugada, no início desta madrugada, unido com os irmãos em oração, esclarecendo, falando do Brasil, do presidente, falando sobre a igreja, falando sobre a nossa situação. E a palavra que me vem à alma, Senhor, é essa. O Senhor precisa ter misericórdia de nós. Porque eu creio que somente um milagre pode nos salvar nesse momento. Senhor, aqui no Brasil, quantas lutas passamos nesse ano e meio que o presidente Bolsonaro é o nosso presidente. E teve dias que eu falei, nós não vamos sair. E o Senhor abriu uma luz lá no fim do túnel. Estamos colocando nas suas mãos o Brasil, estamos colocando nas suas mãos essas pessoas que estão aqui conosco na live. Estamos colocando nas suas mãos a nossa igreja, os pastores que estão sofrendo, né, porque estão longe do rebanho,
Os itinerantes estão passando por necessidade, porque não tem uma igreja para pregar. Os cantores que há muito tempo não saem para cantar estão passando por necessidades. Pai, supre a necessidade do seu povo. Aleluia. Prepare o coração da sua igreja. Ministre, Senhor, sobre aqueles que estão abatidos na alma. Erga, Senhor, o espírito daqueles que estão caídos. E volte a falar que o Senhor é um Deus de promessas. E quem tem promessas, Senhor, não pode morrer até que a promessa se cumpra. Eu abençoo o seu povo em nome de Jesus e preparo eles para esse grande jejum, Pai. Esse jejum que será feito, que o Senhor tocou no coração do pastor Jabes, eu tenho certeza, Senhor, que esse jejum chegará até as suas narinas como um cheiro de sacrifício suave. E o Senhor vai ouvir o nosso clamor. E ao passar esse final de semana, o Senhor vai dar estratégias de vitória, estratégias de guerra, estratégias para que o seu povo saia vitorioso. Eu abençoo cada um desses guerreiros no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Amém. Pai, eu ministro a bênção sobre o teu servo também, que tem feito esse trabalho extraordinário ali em Brasília. Deus, tu sabes de todo o ódio que Satanás tem. Aleluia, que está o teu servo representando, Senhor, esse poder político da nossa nação. Nós não estamos orando por outra coisa, estamos pedindo paz, Senhor. Oh, Deus, há quanto tempo não temos paz nessa área política? Deus, e nesse dia em que o Brasil sofreu esse grande terremoto, nós queremos pedir, Senhor, e ministrando sobre a vida do teu servo, nós ministramos por toda a representação política desse país. Senhor, aleluia, tem misericórdia, Senhor. Intervém, meu Deus, aleluia, que haja paz. Senhor, derruba todo espírito de perturbação, de corrupção, de malignidade, de fome, de injustiça. Oh Deus, põe a tua mão sobre a vida do teu servo. Nós oramos agora, ministrando sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério e em todas as áreas, Pai, sobre o projeto político, que tu possas abençoá-lo e dirigi-lo como tens feito até hoje, Deus. Ministra a tua unção, ó Pai. Agora concordamos e ligamos do céu, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Marcão, você é meu campeão, meu. Tamo junto, chefe. Tamo junto, obrigado de coração. Amém. E passando a pandemia, eu vou ir para Orlando, hein, para nós. Quero ver se vamos eu e o senhor lá naquele negócio, daquele estilingue que joga lá em cima. Quero ver se o senhor tem coragem. Eu amo aquilo lá, eu sou apaixonado por aquilo lá. Hoje, arrumei um problema que eu morro de medo daquilo. Não, eu amo olhar. A olhar. Valeu. Um abraço. Quando eu vou nos parques da Disney, eu consumo muita pipoca, porque enquanto todo mundo está nos coisas, eu fico comendo pipoca. Meu ministério é embaixo. Eu sou assim também, eu não ando naquelas montanhas russas nem se me pagar. Eu tenho juízo. Um abraço, pastor. Valeu, Ney, um abração, paz. Valeu. Beto, deixa Deus te usar aí, hein, Roberto? Vou estar assistindo. Vamos ver se o Roberto está crente hoje, né? Tá aí, minha gente, que tempo especial. Que tempo especial. Vamos ver se o Roberto Marinho já está aqui. Roberto Marinho, manda aí o pedido rapidinho para você já entrar, meu amigo. Aí, manda aí, Roberto Marinho. Roberto. Vamos lá, Roberto Marinho, manda uma mensagenzinha aqui que eu já te coloco aqui de cara para você entrar. Gente, tá aí, Marco Feliciano.